Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez no final dessa semana para continuarmos a nossa jornada espiritual. Obrigado porque você esteve comigo durante a semana toda, não somente apreciando esse material, mas compartilhando com seus amigos e familiares. Assim a palavra de Deus fica mais longe, né? Obrigado de coração. Vamos juntos, mais uma vez, fazer aqui um resumo do que nós estudamos durante a semana. Nós vimos como que o Deuteronômio e também os livros do Antigo Testamento foram usados no Novo Testamento como fonte de autoridade. Quando você lê os escritos do Novo Testamento, você percebe que os autores dos seus livros, as cartas de Paulo, os evangelhos, o próprio Jesus, não duvida em nada da autenticidade das histórias, o aspecto doutrinário e autoritativo desses livros. Na verdade, eles foram usados, os livros do Antigo Testamento, foram usados pelos autores do Novo Testamento como uma fonte de autoridade para a exortação, para chamar o povo à obediência, para divertir o povo. Sempre os escritos do Antigo Testamento foram usados dessa forma. O próprio apóstolo Paulo, antes da composição do Novo Testamento, escreveu em 2 Timóteo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Essa toda a Escritura referia-se ao Antigo Testamento. Você se lembra que o próprio Cristo, depois de uma tentação no deserto, quando Satanás apareceu para ele e disse: transforme essas pedras em pães, aí saberei que você é filho de Deus. Ele não precisava provar que é filho de Deus, não precisava provar para o diabo a sua origem, ele já sabia a sua origem, simplesmente citou as Escrituras. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nós vimos que isso está escrito lá em Deuteronômio. Nós vimos como os autores do Novo Testamento não somente aceitavam os escritos do Antigo Testamento, mas como usavam esses escritos como fonte de autoridade. Aqui é um segredo, queridos. Há um grande benefício para nós, estudantes da Bíblia do tempo atual. Alguns eruditos se levantam contra a autenticidade e a historicidade dos livros do Antigo Testamento, dizendo que alguns aspectos e algumas histórias daqueles escritos não são verdadeiros. Mas isso não passa de ceticismo humano, como diz aqui a lição, e que não deveria estar na nossa cabeça, porque no Novo Testamento, tanto Jesus como os apóstolos citaram esses aspectos históricos sem nem ao menos duvidar da existência deles. Por exemplo, foi citado por próprio Jesus a existência de Adão e Eva, o chamado de Abraão. Jesus citou o dilúvio, citou Jonas, e não há nenhuma menção de que ele o citou de maneira figurada, desacreditando na sua historicidade. Ao estudar como eles, os autores do Novo Testamento, citaram o Antigo Testamento, nós aprendemos como nós devemos estudar a palavra de Deus hoje. Ao estudar qualquer doutrina, você vai analisar essa doutrina em todos os escritos da Bíblia. Aí você vai chegar à verdade sobre aquela doutrina. Então, um autor vai dizer uma coisa, outro autor vai dizer outra, é um pouco aqui, um pouco ali, e você vai juntando aí o compêndio de citações a respeito daquele mesmo assunto e você vai chegar aí à verdade desse assunto. É assim que nós devemos estudar a Bíblia, assim como os autores fizeram na antiguidade. Deixa eu ler essa parte da lição que fala assim, escute bem. Pode-se aprender muito também de como interpretar a Bíblia pela forma com que os escritores inspirados do Novo Testamento usaram o Antigo Testamento. E uma das primeiras lições que podemos aprender é que, ao contrário do que dizem muitos eruditos, os escritores do Novo Testamento nunca levantaram nenhuma questão sobre a autenticidade ou autoridade dos livros do Antigo Testamento. Nada em seus escritos revelou, por exemplo, dúvidas sobre a historicidade dos relatos do Antigo Testamento, desde a existência de Adão e Eva, a queda, o dilúvio, o chamado de Abraão e assim por diante. A erudição que questiona essas coisas é apenas ceticismo humano e não deve ter lugar no coração nem na mente dos adventistas do sétimo dia. É isso, querido amigo, querida amiga. Esse é o desejo de Deus para nós, que nós encaremos a Bíblia em sua totalidade,
como um grande presente que Ele conferiu a nós, seres humanos tão pequenos e pecadores, dependentes da sua graça. A revelação de Deus está contida na palavra. Deus se revelando ao ser humano, mostrando o que Ele é e a sua interação com a humanidade no decurso dos séculos e milênios. Ao estudar a história sagrada, você se aproxima de Deus, você vai compreender o que Ele deseja de você. A pior coisa que pode acontecer nessa vida é você viver uma vida ignorando o desejo de Deus para você, o que Ele deseja que você faça, as decisões que você toma. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Por quê? Porque você está ignorando o seu Criador. Ele é o único que sabe o que você deve fazer para ser feliz. Nós não enxergamos um palmo diante do nosso nariz em relação ao futuro. Às vezes as nossas decisões machucam as pessoas que estão ao nosso redor e nos machucam também. E aí vivemos uma vida terrível, triste, amargurada, guardando no coração lixo emocional por conta da tristeza, das mágoas, do ódio que vai sendo criado dentro de nós justamente porque nos afastamos da fonte da felicidade, que é o Senhor Deus revelado nas Escrituras. A palavra de Deus é útil para ensinar, para redarguir, é útil para educar, é útil para lhe levar para perto de Deus. Te apresenta o plano da salvação e o melhor, apresenta para você o sacrifício de Cristo. Ao compreender a palavra de Deus, você será uma pessoa mais sábia, mais sensata, mais equilibrada e mais espiritual. Deus espera que você encare essa realidade, que você aceite a palavra de Deus assim como ela é. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? As citações do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento só demonstra a autoridade e a autenticidade desses livros e desses escritos para nós no dia de hoje. Aproveite, receba, tome posse dessa bênção e viva de acordo com o que Deus revelou em toda a sua palavra. Ore comigo. Pai querido que estás nos céus, no nome sagrado de Jesus, queremos lhe pedir a tua bênção para que nós possamos, ao encarar a tua palavra, aceitá-la de todo o coração, aplicando os seus conceitos à nossa vida prática. Nos ajude para isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi muito bom estar com você durante a semana. Amanhã começaremos uma nova semana e nós estamos chegando ao final, né? Poxa, que pena. A 13ª semana é a última semana do ano e eu espero você ansiosamente para começar essa jornada junto contigo, tá bom? Qual que é o título? O título da semana que vem é A Ressurreição de Moisés. Vamos ver como que a lição vai fechar todo esse assunto, toda essa temática que nós estudamos durante todo o trimestre. Que Jesus te abençoe.